Bom dia, pessoal do canal do Experiência com Deus, né? Estou aqui tendo a oportunidade de poder entrevistar aqui o pastor Cesário, que ele teve uma grande experiência com Deus. Pastor Cesário, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Conte um pouco da sua experiência, o que Deus tem promovido na sua vida, né? Estamos aqui para escutar. Pastor, é um prazer enorme ter você comigo nesta manhã aqui para contar um pouco do muito que Deus fez sobre a minha vida. Eu confesso que eu não esperava que o nosso Deus fosse tão bom como Ele tem sido comigo, principalmente no início da minha carreira cristã, que foi tudo diferente como o povo pensava e queria que se realizasse. O meu chamado foi muito diferente de muitas pessoas. Eu confesso que eu estava em casa, cheguei do meu trabalho umas 4 horas da tarde e fui realmente praticamente tomar aquele banho, me ajeitar para descansar um pouco. Mas antes do banho, antes de eu me trocar de roupa, eu ouvi uma mensagem, um louvor que descia dos céus, como se alguém estivesse pregando, cantando num culto próximo à minha casa. Só que isso não existia, igreja nenhuma próximo da minha casa. Aqui no Bengui, não tinha ainda Batista aqui, só nossa igreja quadrangular ali na São Bento. E eu fiquei um pouco preocupado, procurando saber de onde vinha aquele louvor. Né? E aquilo eu fiquei inquieto, sem saber o que fazer, e surgiu no meu coração aquele desejo, né? Aquela vontade imensa de eu ir à igreja. Sim. Só que nessa época a igreja quadrangular estava em Belém, já ia fazer um ano que estava em Belém. Sim. E eu pensei logo na igreja quadrangular. Deveria ir lá na igreja, né, para aceitar Jesus como meu Salvador. Só que nesse dia eu não consegui, porque uma força, não digo uma força superior, mas uma força que conseguiu a impedir que eu saísse de casa para ir até a igreja aceitar Jesus. Mas aquele louvor ficou no meu coração, diretamente falando, cantando, como se estivesse me convidando para ir à igreja. Sim. Certo que eu não consegui ir nesse domingo, mas passei uma semana toda inquieto, incomodado com aquilo, assim, tudo que eu fazia para mim nada servia, nada era nada, entendeu? A minha vontade, o meu pensamento era de ir para a igreja. Passei a semana toda, nessa época eu tinha 3 funcionários trabalhando comigo. Eles chegavam em casa, eu já não dava mais atenção para eles, porque a minha mente estava elevada praticamente para o Evangelho, para a Palavra de Deus. Sim. E foi uma semana difícil de um ponto de vista, porque eu não estava realmente conseguindo entender aquela situação, né? Eu sei que venceu aquela semana, passou, e no próximo domingo eu tomei uma atitude e disse, eu vou à igreja. Eu fui para a igreja. Só que ao sair de casa, eu saí muito cedo. Saí de casa, eram umas 4 horas, e o culto iniciava-se na pedreira às 19 horas e 30 minutos. Sim. Eu lembro que uma parte que marcou muito a minha vida foi quando eu cheguei ali, naquele terreno ali da Tibor. Nessa época só tinha um quarto por quarto lá onde era uma cantina, e tinha um diácono varrendo lá nos fundos daquele terreno. E eu cheguei a chamar aquele diácono para ele que viesse falar comigo. E ele veio, né? Só que ele veio um pouco assim desconfiado. Aí perguntou, o que o senhor quer? Eu disse, olha, eu quero aceitar Jesus. Eu estava declarado, eu estava decidido a entregar minha vida para Jesus, porque eu não estava resistindo àquela pressão, àquele chamado no meu coração. Sim. E aquele irmão, ele praticamente chegou comigo e a única resposta que ele deu para mim foi o seguinte, que ele não podia fazer nada por mim. Que eu aguardasse o culto das 19 horas, eu entraria e ali eu ia assistir o culto e naquele momento eu entregaria a minha vida para Jesus. Eu fiquei muito triste naquela hora, porque eu estava decidido, né? Mas não pude fazer nada. Sim. E no que ele falou que nada podia fazer, ele me deu logo as costas e foi cuidar da limpeza do terreno, e eu fui fazer realmente, fui lá na pedreira, fui andar um pouco na casa dos meus amigos, que eu pensava que era, mas não eram amigos. E eu sei que para gastar aquela hora,
deu 6h30, 7 horas, eu estava no portão daquele terreno já, que era só um terreno. E eu cheguei ali e eu entrei. No que eu entrei, eu procurei a primeira arquibancada da igreja. Eram poucos bancos também, né? Que estava tudo em começo. Eu sei que eu sentei ali, mas era uma ânsia, né? Um desejo tão grande de conhecer esse Deus, né? Que ninguém existia para mim. Para mim só existia uma pessoa. Era este Deus que muitas pessoas falavam de mim, entendeu? Sim. E eu sei que chegou 7 horas, eu entrei, sentei lá, e eu fiquei numa situação, como diz a palavra de Deus, com uma fome tão grande dentro de mim, que aquilo corroía por dentro de mim, aquela fome, aquela sede de aceitar Jesus. Sim. E eu não entendia nada. E eu sei que começou o culto, quando o pastor pegou a palavra, né? Era o Roberto Demoste nessa época, ele estava iniciando, começou, fez a oração, e eu não entendia nada. Eu sei que quando ele começou o culto, eu já pensei que era para mim na frente aceitar Jesus. Eu estava tão estressado ali, que a minha vida material estava sendo realmente jogada fora. Aí eu sentei, aí quis na frente, aí o pastor, não, pastor, para, vai chegar a sua hora. Na hora que for para aceitar Jesus, te chama você, e estava tudo bem. E eu fiquei sentado. E na hora da pregação, fiz a palavra, aí ele chamou para as pessoas que queriam aceitar Jesus, fui na frente, aceitei Jesus, isso em 73, em 74, isso aí. E eu fui, aceitei Jesus, e graças a Deus estou aqui para dizer para todos aqueles, né, que ainda não entenderam o propósito e o projeto de Deus. Procure o nosso Deus. Ele terá a resposta certa para toda a causa da sua vida. Obrigado, pastor. Deus abençoe e muito obrigado por essa entrevista, pastor Marco. Deus te abençoe. Deus te ilumine, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Amém.